A jornada do cristianismo, das margens da Galileia ao coração do mundo. No turbulento século I, enquanto o Império Romano dominava o Mediterrâneo, uma pequena província chamada Judéia fervilhava com esperanças messiânicas. Ali, entre fariseus que debatiam a Torá, saduceus que controlavam o templo e zelotes que sonhavam com revolução, surgiria uma história que mudaria o mundo. A história de um carpinteiro de Nazaré. 1. O mundo que recebeu Jesus. Tensão e esperança. A Judéia do século I era um caldeirão religioso e político. 4 grupos disputavam a alma do judaísmo: fariseus, guardiões das tradições; saduceus, aristocratas do templo; essênios, místicos do deserto, como os autores dos manuscritos do Mar Morto; zelotes, guerreiros da libertação. Sobre todos, pesava o jugo de Roma, que desde 63 a.C., transformara a Terra Santa em mais uma província explorada. Era neste cenário que um jovem galileu começaria a pregar algo radical: o reino de Deus está próximo. 2. Jesus de Nazaré, o rabino que abalou o império nascido em Belém e criado na obscura Nazaré. Jesus emergiu como uma figura carismática. Aos 30 anos, foi batizado por João Batista no Rio Jordão. Pregou por vilarejos, falando em parábolas e curando doentes. Desafiou elites com mensagens de amor aos pobres e perdão. Foi crucificado como rei dos judeus por Pôncio Pilatos. Um fim comum para rebeldes, mas que seus seguidores chamariam de plano divino. Sua morte, porém, foi só o começo. 3. Pentecostes e a faísca que virou chama. 50 dias após a crucificação, algo extraordinário aconteceu em Jerusalém. Os discípulos afirmaram ter recebido o Espírito Santo, falando em línguas e pregando corajosamente. Pedro, o pescador que negara Jesus, tornou-se líder da primeira comunidade. Paulo, fariseu que perseguia cristãos, converteu-se após uma visão e levou a mensagem aos gentios. Em poucas décadas, o que era um pequeno movimento judaico transformara-se em uma religião global, desafiando sinagogas e até o poder de Roma. O cristianismo nascera, e o mundo nunca mais seria o mesmo. Sangue e ouro. Como o cristianismo conquistou Roma e moldou a Idade Média, o martírio que fortaleceu a fé. Séculos IV. Enquanto os primeiros cristãos compartilhavam pão em catacumbas, o Império Romano os via como uma seita perigosa. Em 64 d.C., quando Nero culpou os seguidores de Cristo pelo grande incêndio de Roma, começou uma era de horrores. Mortos nas arenas, devorados por leões ou queimados como tochas humanas, Domiciano exigindo adoração divina ao imperador Diocleciano, destruindo igrejas e queimando escrituras. 303-311. Mas um paradoxo surgiu. Quanto mais Roma perseguia, mais a fé crescia. Nas sombras, os cristãos criavam redes de solidariedade que atraíam até patrícios desiludidos com o paganismo. O sonho que mudou o mundo. Constantino e a cruz no escudo. Em 312 d.C., às vésperas da Batalha da Ponte Milvia, o general Constantino teve uma visão, um símbolo celestial, Shiró, com a promessa: com este sinal vencerás. Sua vitória miraculosa fez história. Édito de Milão, 313. O cristianismo saía da clandestinidade. Concílio de Nicéia, 325. 300 bispos definiram a natureza divina de Jesus e condenaram o arianismo. Teodósio, 380. Transformou a fé dos perseguidos em religião oficial do império. Em menos de um século, a cruz fora de instrumento de tortura a símbolo de poder. Idade Média. Fé, espadas e heresias. Com a queda de Roma, 476. A Igreja tornou-se a única força unificadora do Ocidente. Mas novos desafios surgiam. O Grande Cisma, 1054. Uma disputa sobre pão ázimo e autoridade papal dividiu para sempre. Católicos, Roma, obedientes ao Papa Ortodoxos, Constantinopla, sob patriarcas cruzadas, guerra santa ou ambição.
Quando os turcos fecharam Jerusalém aos peregrinos, o Papa Urbano II bradou: Deus o quer. O resultado foi uma saga de 200 anos com Primeira Cruzada, 1099. Cavaleiros famintos banhando espadas em sangue nas ruas da cidade santa. Quarta Cruzada, 1204. Cristãos ocidentais saqueando Constantinopla. Uma traição que jamais seria perdoada. A máquina de pureza. A Inquisição para combater heresias como os cátaros, que acreditavam em 2 deuses, e valdenses, que liam a Bíblia em vernáculo. A Igreja criou um sistema judicial temido. Confissões sob tortura, autos de fé, com queima de livros e pessoas. Era o preço da unidade em um mundo onde fé e poder eram inseparáveis. O que vem depois? A Reforma Protestante, as guerras religiosas e o cristianismo na era moderna são capítulos igualmente fascinantes. Quer que eu continue a jornada? O terremoto na cristandade. Quando a Europa se partiu ao meio, no outono de 1517, um monge agostiniano chamado Martinho Lutero afixou nas portas da Catedral de Wittenberg um documento que funcionaria como uma bomba-relógio espiritual. Suas 95 teses não eram apenas uma crítica às vendas de indulgências, onde ricos pagavam para comprar o perdão dos pecados. Eram um desafio direto ao poder do Vaticano. O estalo que ecoou na Europa Lutero, um ex-professor de Bíblia, não pretendia criar uma nova igreja. Queria apenas reformar a que existia. Traduziu a Bíblia para o alemão, arrancando-a do monopólio clerical. Pregou que a salvação vinha apenas pela fé, não por obras ou pagamentos. Chamou o Papa de anticristo em panfletos que se espalharam graças à imprensa de Gutenberg. Em 2 anos, suas ideias incendiaram a Alemanha. Quando o Papa Leão X o excomungou, 1521, Lutero queimou a bula papal em praça pública, um gesto que mudou a história. Os outros revolucionários da fé. Enquanto Lutero desafiava Roma, outros reformadores radicalizavam o movimento. João Calvino, Genebra. Criou um regime teocrático onde a predestinação era lei. Deus já teria escolhido quem seria salvo. Proibiu danças, jogos e roupas coloridas. Seu legado é o protestantismo austero. Henrique VIII, Inglaterra. Rompeu com o Papa para anular seu casamento e casar-se com Ana Bolena. Criou a Igreja Anglicana, católica em ritos, mas com o rei no lugar do Papa, a reação de Roma. A Contra-Reforma assustada com a perda de fiéis, a Igreja Católica lançou sua própria revolução interna, Concílio de Trento, 1545-1563. Reafirmou dogmas como a autoridade do Papa e os 7 sacramentos. Criou seminários para formar padres educados, acabando com os clérigos analfabetos. Lançou a Inquisição Romana contra protestantes e cientistas, como Galileu. Enquanto isso, os jesuítas, fundados por Inácio de Loyola, tornaram-se os soldados do Papa, convertendo povos na Ásia e Américas. O legado, um mundo dividido. Em 1600, a Europa estava irreconhecível. Norte protestante, Alemanha, Suíça, Países Baixos, Escandinávia. Sul católico, Itália, Espanha, Portugal. Inglaterra em seu caminho peculiar. Guerras religiosas matariam milhões nas décadas seguintes. Mas algo crucial havia mudado. A ideia de que cada pessoa poderia ler e interpretar a Bíblia por si mesma. Era o germe da liberdade de consciência que moldaria o mundo moderno. E então, essa divisão ainda ecoa hoje, da ética do trabalho protestante ao carnaval católico. Quer explorar como essa guerra de ideias chegou às Américas ou como o protestantismo influenciou o capitalismo? Se este vídeo está te ajudando a entender melhor a trajetória do cristianismo e te despertando curiosidade sobre a fé, não esquece de deixar o seu like. Isso ajuda muito o canal a continuar produzindo conteúdos como este. Aproveita e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos sobre história, fé e espiritualidade. E me conta aqui nos comentários, qual parte dessa jornada mais te impressionou? Vou adorar ler a sua opinião. A cruz continua sua jornada. O cristianismo, na era global.
Enquanto a Europa se debatia em guerras religiosas nos séculos 17 e 18, o cristianismo embarcava em naus rumo a um novo mundo, literalmente. Nas Américas, África e Ásia, essa fé milenar se transformaria novamente, mostrando uma incrível capacidade de se reinventar. Missões e martírios. O cristianismo nas Américas. Nos sertões do Brasil e nas selvas do Paraguai, os jesuítas ergueram suas reduções, cidades missionárias onde convertiam indígenas enquanto os protegiam dos colonizadores. A missão de São Miguel das Missões, RS, ainda hoje exibe ruínas que testemunham esse projeto utópico. Enquanto isso, no extremo norte, os puritanos desembarcaram no Mayflower, 1620, fugindo da perseguição anglicana, criaram uma cidade sobre uma colina, Massachusetts, baseada numa leitura radical da Bíblia. Seus descendentes seriam os pioneiros do evangelicalismo americano. O século XX, quando o Espírito soprou novamente. Em 1906, num modesto prédio da rua Azusa, Los Angeles, algo extraordinário aconteceu. Pregadores negros e brancos falavam em línguas estranhas juntos, um escândalo para a época. O avivamento da rua Azusa deu origem ao pentecostalismo, hoje a vertente que mais cresce no mundo. No Brasil, esse movimento criaria gigantes como a Assembleia de Deus e a Universal do Reino de Deus, o paradoxo do século XXI. Enquanto na Europa igrejas viram museus, apenas 2% dos britânicos vão à missa regularmente, um fenômeno inverso ocorre. Na África, megatemplos acolhem milhões. A Nigéria tem mais anglicanos que a Inglaterra. Na Coreia do Sul, igrejas como a Yoido Full Gospel reúnem 800 mil membros. Na China, cristãos clandestinos podem já superar o número de filiados ao Partido Comunista. Epílogo. Uma história que ainda não terminou. De 12 pescadores assustados num cenáculo em Jerusalém, a 2,3 bilhões de seguidores hoje, o cristianismo prova ser a religião mais perseguida do mundo. 260 milhões sofrem restrições graves. A que mais cresce no sul global. A que melhor se adapta a cada cultura, da missa enculturada na Amazônia ao gospel coreano, sua história ainda está sendo escrita. Agora não mais em pergaminhos, mas nas favelas de Lagos, nos apartamentos de Xangai e nas realidades virtuais do metaverso. Fascinante, não? Essa fé já sobreviveu a impérios, revoluções e guerras. O vídeo fica por aqui, até a próxima.